Números no capítulo 25, nós vamos tratar mais um dos episódios tristes na história do povo de Israel, dentre vários que nós já falamos aqui, mas começa com o erro, infelizmente, de Israel, novamente, quando eles estavam na região de Sitim, o povo começa a se prostituir com as filhas dos Moabitas, é o primeiro erro, E depois, essas também convidam o povo de Israel a fazer a adoração a Baal Peor, que era um dos deuses, deuses obviamente com Deus minúsculo, mas um dos deuses deste povo, ou seja, fizeram adoração a outros deuses, e que obviamente a consequência que teria por causa desse ato de rebeldia era a ira de Deus sendo manifesta nesse povo, que é o que acontece aqui. Então, a primeira coisa foi que o Senhor logo vira para Moisés e fala o seguinte: reúne aí os chefes do povo, e enforque esses que participaram desse tipo de coisa diante do Senhor, E aí Moisés já repassa a informação para os juízes ali de Israel: olha, cada homem vai matar aquele que da sua tribo, da sua respectiva tribo, que participou dessa adoração a esse Baal Peor, E quando isso está acontecendo, a Bíblia não fala em que momento começa uma praga, mas aqui nesse capítulo você não vai ver o início da praga, mas você vai ver que no final a praga cessa por causa da atitude de Finéias. Quem era Finéias? Era o filho de Eleazar, que também era filho do sacerdote Arão. Dentro de tudo isso que estava acontecendo, aparece um filho de Israel levando uma midianita para sua tenda, muito provavelmente para manter relações sexuais com ela, e que isso era algo impuro. Isso não poderia acontecer. Então, na vista de todo mundo, o pessoal chorando lá na frente da tenda da congregação, todo mundo chateado, passa esse cara com essa midianita para ter relações com ela, sem fazer a menor cerimônia. E aí o Finéias, ele vê isso, e aí a Bíblia e alguns estudos apontam que a Bíblia fala que ele vai até lá, até esses dois, e mata esses dois. Ele atravessa uma lança que mata os dois. Alguns estudiosos defendem que é logo no ato sexual, ele vai lá e atravessa os dois, ele mata esses dois. E foi esse ato de Finéias que desvia a ira do Senhor e faz a praga cessar. A Bíblia fala o seguinte: olha, foi por causa desse zelo de Finéias que desviei a minha ira desse povo. E aí a praga cessou. Então, como eu falei, a gente não sabe em que momento que essa praga começou, mas sabemos que o que interrompeu essa praga foi este zelo de Finéias em não permitir mais esse tipo de situação que era extremamente afrontosa para um povo que estava aliançado com Deus. Então aqui eu quero deixar claro, obviamente, que não se trata de, nós não vamos reproduzir isso hoje, ninguém vai sair enfiando a lança em ninguém, nós não vamos enforcar ninguém. Calma. Já falei isso aqui em outros vídeos, recomendo que assistam os outros vídeos para que você entenda. Este povo de Israel, para esta época, estava com uma aliança com Deus, que sim, era exigido deste povo um alto nível de santidade. Ponto. Então, ainda que tenha executado duas pessoas, Finéias faz isso motivado pelo zelo em honrar ao Senhor, e o Senhor conhecedor do coração de todas as pessoas. Ele valoriza isso, ele diz o seguinte: olha, por causa deste zelo que consome Finéias, é que eu desviei a ira deste povo e fiz cessar essa praga. E isto, até este momento, a Bíblia nos fala que 24 mil pessoas morreram por causa deste erro. Então essa praga já tinha matado 24 mil pessoas. E por causa desse zelo de Finéias, de ter matado esses dois que estavam de forma deliberada, sem nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de respeito, principalmente com as pessoas da aliança ali junto, mas primordialmente diante de Deus, cometendo essa aberração, foram mortos. E este zelo de Finéias realmente fez a ira do Senhor se desviar daquele povo por essa circunstância aqui. Então, nós vemos que, de fato, a aliança com este povo, que Deus tinha com este povo, era uma aliança de extrema santidade. E ainda que se fizessem essas coisas, que pessoas morriam, este era o preço de se ter uma vida com Deus. Para nós hoje, claramente, que nós não vamos derramar o nosso sangue, mas guardadas as proporções, o nosso desafio ele permanece. Às vezes você não vai ter que matar ninguém para você não pecar contra Deus. Talvez você tenha que matar o teu ego, o teu orgulho, negar-se a si mesmo para que você viva com Deus. E isso sim, este sim é o desafio que nós temos para hoje, e que nos mostra que Deus ele ainda requer de nós um padrão sim de santidade, claro, que não desta forma que nós estamos lendo aqui, mas dentro das nossas realidades, dos nossos caminhos, nós bem sabemos aquilo que diz respeito a Deus e que nós não devemos fazer. Então, o que eu aprendo é que o zelo do Senhor aqui, que realmente estava dentro aqui de Finéias, nos ensina muito. Esse é o mesmo zelo que nós temos que ter em relação a cuidar da nossa vida espiritual, no sentido de
parar com os pecados, de negar os pecados e de lutar de forma feroz contra o pecado. E é isso que nós devemos fazer.